Uma das coisas que aprecio em muitos professores de teologia reformada é a sua preocupação com a conversão genuína. Uma salvação verdadeira necessariamente impacta a vida de um indivíduo. Devemos ser gratos por essa ênfase. No entanto, ironicamente, para um movimento que defende o conceito de sola gratia, somente a graça, sua preocupação em manter o verdadeiro arrependimento bíblico às vezes resulta em ensinamentos que, na prática, diminuem a graça. Dessa forma, a segunda razão pela qual não sou reformado é que a linguagem usada em relação à lei e às obras pode confundir a mensagem do Evangelho. A salvação sempre foi recebida exclusivamente pela fé. Romanos 4. No Antigo Testamento, os crentes ofereciam sacrifícios de animais, mas esses sacrifícios não podiam remover os pecados. Hebreus 10, verso 4. Deus os salvava com base em sua fé nele, sabendo que o sacrifício futuro de Cristo satisfaria sua justiça em relação aos pecados deles. Romanos 3, verso 25. Enquanto os crentes do Antigo Testamento viviam sua fé sob a lei, os crentes do Novo Testamento não vivem. A Bíblia é clara ao afirmar: vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos 6, verso 14. E também, Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 10, verso 4. Isso indica que a justificação e a vida cristã não são fundamentadas na observação da lei mosaica. Muitos teólogos reformados concordariam com a afirmação já feita, mas alguns discordariam. Dentro da teologia reformada, é comum a crença de que a lei do Antigo Testamento continua sendo a regra de vida para o crente. Isso está profundamente enraizado na confissão tradicional reformada, que declara: os verdadeiros crentes não estão sob a lei como um pacto de obras para serem justificados ou condenados por ela, mas ela é de grande utilidade para eles como uma regra de vida. Confissão de Fé de Westminster, seção 6 do capítulo 19. Embora professores reformados busquem enfatizar a graça presente na lei e sua relação com o Evangelho, essa abordagem cria uma confusão enraizada na sua própria teologia. A aliança do Monte Sinai está ligada à escravidão, Gálatas 4, verso 24. Portanto, não devemos falar da lei como nossa regra de vida. A Bíblia afirma: agora, porém, fomos libertos da lei, tendo morrido para aquilo a que estávamos presos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Romanos 7, verso 6. Tanto Romanos quanto Gálatas ensinam que a lei de Moisés não justificava e não santifica. O modelo de vida cristã é Cristo, cuja vida é capacitada pelo Espírito Santo. E isso não significa que somos antinomianos, ou seja, sem lei, pois viver sob o senhorio de Cristo significa estar sujeito a Ele. No entanto, a lei de Cristo, Gálatas 6, verso 2, não nos obriga a seguir um código legal do Antigo Testamento, pois a lei de Cristo é o amor. Quando a fé opera pelo amor, Gálatas 5, verso 6, o Espírito produz em nós a justiça que a lei pretendia, mas não podia realizar. Romanos 8, verso 4. Isso significa que cumprimos a lei, Romanos 13, versos 8 a 10 e Gálatas 5, verso 14, mas não ao nos focarmos em cumprir suas exigências, e sim através do amor. Antinomianismo, um termo cunhado por Martinho Lutero, é viver sem lei e transmite permissividade. É uma acusação frequentemente injustamente feita contra os dispensacionalistas. Nosso Senhor Jesus ensinou que amar a Deus e amar ao próximo são os princípios centrais de toda a lei. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mateus 22, versos 37 a 40. Essa distinção pode parecer sutil, mas é fundamental. É diferente de afirmar que os cristãos devem guardar os 10 mandamentos, como alguns ensinos reformados sugerem. Não é por acaso que apenas 9 dos 10 mandamentos são repetidos no Novo Testamento. Ensinar que a lei mosaica é padrão para o cristão é problemático
e não reflete seu verdadeiro propósito. 1 Timóteo 1, versos 8 e 9. Isso não significa que rejeitamos o Antigo Testamento, mas que olhamos para Cristo, não para Sinai, como nosso modelo de vida e base de nossa segurança da salvação. Um dos motivos pelos quais a teologia reformada insiste na lei é a falta de distinção entre as alianças do Antigo e do Novo Testamento, e entre Israel e a Igreja. Outro fator é a doutrina da perseverança dos santos, que faz parte dos 5 pontos do calvinismo. A insistência em que aqueles que são justificados devam necessariamente ser santificados é louvável. É verdade que altos níveis de segurança cristã não são compatíveis com baixos níveis de obediência. No entanto, usar a lei como meio de santificação ou segurança da salvação não é um ensinamento apostólico do Novo Testamento. Com frequência, ensinos reformados sugerem que pessoas que não perseveram na piedade estão perdidas porque falharam em perseverar. Isso é um erro. Pessoas estão perdidas porque nunca foram unidas a Cristo. Ensinar o contrário adiciona uma condição humana à salvação, deturpando a graça. Devemos reconhecer a preocupação reformada em incentivar uma vida santa, mas também precisamos ser claros. Cristo cumpriu a lei, Mateus 5, verso 17 e Romanos 3, verso 31. Não para que aguardássemos, mas para nos dar um verdadeiro evangelho da graça. A lei tem sua importância, mas não é nossa regra de vida.